7º ano, tudo bem? Bom dia. Bom, espaço. A fronteira final? Vamos abrir o nosso livro na página 27. Vamos lá. Vamos parar de nos enganar sobre os motivos para voltar à Lua. O que vocês acham? Vocês acham que o homem de fato foi à Lua? Ou que é invenção? Ou que... Por que ele só foi à Lua uma vez e não foi mais vezes? Né? Visto que a tecnologia está muito mais avançada, os equipamentos estão extremamente mais modernos. Por que será, hein? Vamos parar de nos enganar sobre os motivos para voltar à Lua. Este ano marcou o 40º aniversário de 2 eventos relevantes da exploração do espaço. Um deles, o desembarque do Apolo 11 na Lua, em 20 de julho de 1969, ou seja, há bastante tempo atrás. Por que o homem não voltou à Lua recentemente? Foi um marco da conquista tecnológica. O outro, a primeira exibição completa do notável filme de Stanley Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço. A deslumbrante interpretação das concepções de Arthur C. Clarke sobre o homem viajando pelo espaço sem volta. Boa parte do material sobre esses eventos notou a enorme diferença entre a realidade. O homem não pisa na Lua desde 1972. E as ideias de Clarke. Artigos também questionaram até que ponto nosso país, os Estados Unidos da América, está de fato compromissado em gastar 200 bilhões ou mais para voltar à Lua daqui a 10 anos e depois disso talvez gastar ainda mais dinheiro para enviar homens a Marte. Aos 15 anos, fiquei encantado com a chegada à Lua. Mapeei todas as missões Apollo. Construí modelos em escala e sonhei em ser o primeiro astronauta canadense. Viagens humanas sempre prometeram impulsionar a ciência. Desde então, porém, mudou minha visão sobre o papel dos seres humanos na exploração do espaço. Eu ainda agarraria uma chance de ir para o espaço. Mas hoje, admito, como testemunhei no Congresso quase uma década atrás, coincidentemente ao lado de Buzz Aldrin, da Apollo 11, que faria isso por diversão e não pelo avanço da ciência. O conhecimento científico mais interessante sobre o universo deverá ser obtido por meio de naves espaciais não tripuladas, de robôs e muito menos dinheiro do que o necessário para tirar o homem da órbita terrestre. Voos tripulados se mostraram extremamente caros e muito mais perigosos do que o programa Apollo nos levou a crer. Além disso, as dificuldades adicionais são muito mais mundanas do que sugerem a TV e os filmes de ficção científica. Não estamos parados por falta de força propulsora, embora os custos de combustível sejam um motivo para que os voos tripulados sejam tão mais baratos. Missões com seres humanos requerem uma parafernália para mantê-los vivos. O maior obstáculo para visitar Marte é a radiação cósmica. Durante os 18 meses ou mais necessários para essa missão, provavelmente os astronautas se exporiam a uma dose letal de radiação. Nosso destino supremo talvez esteja nas estrelas, mas as limitações impostas pela física e por nossa biologia, que esse futuro deve se reservar às nossas crias mecânicas. Os robôs, ou talvez os computadores, capazes de replicar vida orgânica em longas distâncias. No curto prazo, podemos ainda ansiar por aventura e desejar, apesar dos custos enormes, colonizar a Lua e talvez Marte. Não me oponho a enviar homens ao espaço pela razão financeira, mas deveríamos separar o financiamento da ciência do diversionismo, causado por um programa espacial caríssimo.
também não deveríamos gastar fortunas em programas ineficientes, como a Estação Espacial Internacional de 100 bilhões, que supostamente deveria fornecer informação científica mais abrangente do que como vivem os seres humanos a 320 quilômetros da Terra por períodos prolongados. O programa Apollo nos ensinou que vamos encarar dificuldades tecnológicas ainda maiores se a nação se concentrar em resolvê-los a alto custo. Enfrentamos agora muitos desafios das mudanças climáticas à independência energética, com os quais teremos de lidar mesmo premidos por nossa fome de viajar pelo espaço. Não acredite que se trate de um jogo de soma zero. Talvez haja dinheiro para tudo isso. Enviar homens ao espaço, praticar a melhor ciência fundamental possível e também enfrentar os problemas preeminentes aqui na Terra. Mas só o faremos se formos honestos em relação aos custos e possíveis benefícios da ciência para a humanidade. E não podemos fingir que uma base na Lua ou em Marte seja panácea para qualquer de nossos problemas. Cá embaixo. Bom, esse texto é de Lawrence Krauss, tá? Ele é um artigo, tá? Ele é um artigo científico, né? E tá falando sobre isso, né? Sobre o voo do homem à Lua, né? A primeira missão do Apollo 11, que foi em 20 de julho de 1969. E desde então o homem não mais pisou a Lua. Primeiro, porque os robôs fazem esse trabalho muito melhor do que nós, seres humanos. Um dos maiores custos de enviar um homem à Lua seria mantê-los vivos, né? E vai que aconteça algum erro, são vidas humanas. Acontecendo algum erro, acontece algo de errado com os robôs, né? Os robôs nós podemos construir outros e vidas humanas não teriam como ser devolvidas. Por isso que não foi mais investido dinheiro para enviar o homem ao espaço. Lamento aí a pessoa que quer ser astronauta que queria ir ao espaço, tá bom? Krauss, ele defende a ideia de que o universo foi criado por acaso e a partir do nada, né? Então, ele acredita no criacionismo, não no evolucionismo, né? Que foi evoluindo. Personalidade polêmica, ele também se dedica a combater a aproximação entre a ciência e a religião. Todo mundo sabe que a ciência e a religião, em alguns aspectos, elas andam juntas, né? Ele publicou inúmeros livros, né? Como nós sabemos. Bom, vamos lá? Nós vamos fazer as características do gênero, tá? Página 29, 30, 31. Certo? Na página 30, tem a seguinte pergunta. Pessoal, deixa eu considerar aqui a página 29. Aqui a número 2 está escrito assim, ó. Releia o título do texto e sua linha fina. A linha fina fica abaixo do título, tá? Ele é chamado de subtítulo, uma frase complementar ao título, tá? E vocês vão responder a pergunta A e B, ok? A número 1 está escrito assim: o objetivo da revista na qual foi publicado o texto é colaborar significativamente para a compreensão do impacto produzido pela ciência e pelas inovações tecnológicas do cotidiano e na construção de estratégia para o futuro. Você acha que um texto de divulgação científica pode conseguir isso? É sua opinião. Converse com seus colegas e depois registre a conclusão a que chegaram. O que vocês vão fazer? Chama o coleguinha no privado, né? E
bata um papo. O que você acha a respeito disso? Registra a sua conclusão. Vamos supor, estamos aqui no 7º ano, vamos supor que a Sandy chamou o Matheus. Trocaram uma ideia, chegaram à conclusão, expuseram aqui. Não coloquem no grupo para que o seu coleguinha não pegue sua ideia e também para que não fique o grupo muito cheio, certo? Chame seu coleguinha no privado e troca aí essa ideia da número 1, tá? A número 2, para tratar dos avanços da ciência em uma revista como essa, a linguagem deve ser mais rebuscada e técnica, ou clara e acessível. Por quê? Bom, como eu falei na aula passada, um texto de divulgação científica, ele tem o objetivo de informar alguém que goste do assunto, mas talvez ele não seja entendedor do assunto. Por exemplo, eu sou professora de língua portuguesa, língua inglesa e artes, então eu não entendo muito bem dessas coisas relacionadas ao espaço, como a Paloma entenderia muito melhor do que eu. Fato. Mas eu gosto muito de coisas relacionadas ao espaço. Se utilizar uma linguagem muito técnica, eu, como professora de língua portuguesa, não compreenderia os termos técnicos da ciência, diferentemente da Paloma, que compreenderia na melhor forma possível por ela já viver dentro dessa área, né? Compreenderia sim uma linguagem rebuscada por ser professora de português, mas não compreenderia um termo técnico. Mas esse texto de divulgação científica, ele tem que alcançar a todos, inclusive aquela pessoa não muito escolarizada, mas que é um curioso em relação ao espaço. Geralmente as crianças se atraem muito em coisas relacionadas ao espaço. Então é algo assim que você possa ler e compreender com maior facilidade. Então, não há exigência de uma linguagem rebuscada, de termos muito técnicos. Se houver termos técnicos, né, puxa uma setinha, explica, tá? Mas não há essa necessidade. Bom, na página 30, tá assim, 4. Em geral, o texto de divulgação científica é escrito em terceira pessoa, mas esse autor fez algo diferente. Usou a primeira pessoa do discurso. Professora, terceira pessoa, primeira pessoa, o que é isso? O que é isso? Nada, tá, pessoal? Vocês estão estudando isso com a professora Eliane, vocês estão estudando pronome, certo? Encontre palavras ou trechos no texto em que comprove o uso da primeira pessoa do singular e transcrevas. Bom, vamos lá. Vamos primeiro saber o que é terceira pessoa, o que é primeira pessoa. Eu, tu, ele. Vamos falar apenas do singular. Eu, primeira pessoa. Tu, segunda pessoa. Ele, terceira pessoa. Ok? Quando eu utilizo o texto em terceira pessoa, eu mantenho um certo distanciamento. Eu digo não a minha opinião, mas uma opinião de quem está vendo de fora, certo? Mantenho um distanciamento do texto. Eu escrevo a minha opinião, mas é como se eu não estivesse escrevendo a minha opinião. Quando eu utilizo o texto em primeira pessoa, eu estou dizendo abertamente que eu estou dando a minha opinião, certo? Eu estou dizendo, e isso aproxima muito o leitor de você. Então, se você quiser manter o distanciamento, terceira pessoa, você vai dar a sua opinião, mas como não fosse você. Se você utilizar um texto em primeira pessoa, você aproxima o leitor e você utiliza o texto, né? Você utiliza a apropriação do texto, certo? Então, terceira pessoa, ele, primeira pessoa, eu. Aí eu estou expressando a minha ideia mesmo, estou dizendo que aquela ali é a minha ideia. Encontre palavras ou trechos no texto em que se comprove o uso da primeira pessoa do singular e transcreva-os. Vocês vão procurar lá palavras que comprovem. Talvez não esteja logo eu explícito, mas, por exemplo, vamos conjugar eu falo, presente. Falo a respeito de determinado assunto, mesmo não tendo eu, mas o verbo subentende a primeira pessoa do singular, subentende o eu. Entendeu? Mas será que é só no presente? Não, tá? Eu falei no passado, falei a respeito de determinado assunto. Não tem o eu ali, mas está subentendido o eu, certo?
Eu falarei a respeito de determinado assunto. Falarei no futuro. Eu ainda vou falar a respeito daquilo. Pode ter o eu, ou talvez não pode ter. Falarei a respeito daquele determinado assunto, mas subentende-se que tem o eu. Beleza? Bom, não tô dizendo que é essa resposta, que eu não vou dar resposta para vocês. Eu tô dizendo que subentende-se, tá? Eu só tô dando exemplos para vocês, beleza? A mesma coisa, letra B. Em sua opinião, por que ele optou pelo uso da primeira pessoa do singular? Eu já falei a respeito disso, para trazer o leitor, aproximar, né? Mas você pode dar a sua resposta melhor, certo? Número 5, tá tranquilo, tá de boa. Eu só tô parando bem para explicar a relação da língua portuguesa com o texto, que talvez vocês vejam isso separado, mas a língua portuguesa e o texto, eles andam lado a lado, certo? Também tá de boa, número 6, número 7, tranquilo. Qualquer dúvida, só me perguntar. Eu tô tratando de tranquilo, mas talvez para vocês não esteja. 8, a mesma coisa. O autor do texto, espaço, a fronteira final, esse texto que nós acabamos de ler, usa alguns trechos na primeira pessoa do plural. Se a primeira pessoa do singular é eu, a primeira pessoa do plural é? Vamos lá? Eu, tu, ele. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Nós, vós, eles. Primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Então, nós é a primeira pessoa do plural. Então, nós. Pode acontecer de não estar o nós ali, mas está subentendido. Nós falamos sobre determinado assunto. Falamos sobre determinado assunto. Quem falou? Nós. Então, subentende-se, tá? Qual a intenção do autor de usar a primeira pessoa do plural? É dizer que a opinião não é só dele, é a opinião de várias pessoas, ou de várias repartições, ou de várias empresas, ou do governo, que são várias pessoas tomando uma determinada decisão, beleza? Bom, até aí tudo bem, eu considero tudo bem. Número 12, o autor termina o seu texto falando de benefícios para a humanidade. Escreva seu comentário a respeito. É o seu comentário a respeito, tá? Você vai lá pegar e vai dizer o porquê que ele termina essa parte. Você acha que vai ser benéfico, de fato, para a humanidade? Né? É a sua opinião. Quero ver a opinião de vocês, tá, pessoal? Bom, vamos fazer da seguinte forma. Todos sabem que a nossa aula só tem 50 minutos, então tudo que eu passo na aula de hoje só será entregue na próxima segunda-feira. Eu preciso que vocês estejam me enviando até domingo à noite essa atividade, tá? Para que na segunda-feira a gente possa estar comparando a ideia junto. Até domingo, tá ok? Porque eu não tô recebendo feedback de todos os alunos. Tem alguns alunos que me enviam atividade, ótimo, hoje mesmo, né? Tô gravando domingo à noite, né? De madrugada. Hoje mesmo eu recebi de um aluno, mas tem alunos que não me dá parecer nenhum, que nem aparece, que é fantasma. Então, assim, e isso vale participação. Então, eu preciso saber se vocês estão fazendo, porque é muito fácil eu soltar o gabarito e vocês copiarem a resposta. Eu não quero isso. Eu quero que vocês façam e aprendam, mesmo se você errar, mas você está aprendendo ali com o seu erro. Porque você vai saber que, por que eu fiz isso? Eu entendi de uma outra forma. Então, para fazer do outro modo, assim você vai aprender. Só aprende aquele que tenta, aquele que erra, certo? Ninguém nasceu sabendo, certo? E estamos numa época de pandemia, então a gente precisa ter um pouco de disciplina. Eu também estou fazendo outra faculdade, e se eu não tiver disciplina para parar de estudar, eu vou ter problemas. E eu quero esse diploma também, eu quero essa graduação também. Então é a mesma coisa. Vamos ter disciplina, vamos ter foco. Qualquer coisa eu tô aqui no grupo para tirar dúvidas de vocês, tá bom?